Este culto online, esta live, é uma oportunidade de conversarmos, uma oportunidade de compartilhar benefícios espirituais, a oportunidade que Deus nos dá de fazermos uma boa troca de conhecimento, de comunhão com Deus, de testemunhos, de uma vida crescente, uma vida de glória em glória sendo transformada. É de fato uma grande bênção termos esta permissão de Deus, termos a sua chamada, a sua vocação, a sua aprovação. Então, uma boa noite, amada igreja. Eu saúdo os irmãos queridos com a graça, a paz, o amor, as misericórdias e as doces consolações do Espírito de Deus. Este culto online é da Igreja Cristo Vive Missão. Somos um ministério em graça, somos um ministério pentecostal reformado, porque nós cremos na ação do Espírito de Deus, nós cremos no ministério do Espírito e nós cremos na total e absoluta soberania de Deus. Praticamente um pleonasmo falar em absoluta soberania, porque soberania já é absoluta. Então Deus é soberano, nós cremos na soberania de Deus, nós cremos neste Deus que governa, nesse Deus que tudo faz. Inclusive, como João Calvino, logo na introdução das Institutas da religião cristã, nos ensinou, dizendo que o que conhecemos de Deus, conhecemos por causa da permissão de Deus. Foi Deus que nos revelou. Nós só o conhecemos até onde Ele nos dá entendimento e revelação. Então isto é maravilhoso, saber que não fomos nós quem escolhemos a Deus. Pelo contrário, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Isto é maravilhoso, porque toda decisão humana, todo passo humano, ele é suscetível a erro, ele é vulnerável. Mas quando nós sabemos que foi Deus quem nos escolheu, isso acaba com as margens de erro. Em segundo lugar, isso nos dá confiança. Nós não precisamos ter medo de Deus, porque Ele não nos amou pelo que nós somos, mas apesar do que nós éramos, e Ele nos fez santos e irrepreensíveis. Então eu quero lhe dizer, amado, amada família cristã, povo de Deus, que esta oportunidade de estarmos fazendo essa troca, experiência, esta conversa, esta live, este culto maravilhoso, é tremendo, porque nos ajuda a compreender o plano de restauração de Deus para conosco. Olha, Deus tem um plano de salvação, Deus tem um plano de restauração. Muitas das vezes, ou na maioria delas, quando vivemos um problema, é fruto das nossas semeaduras. Normalmente as pessoas neopentecostais, com todo respeito, mas observo isso, minha opinião, a maior parte das vezes, vive atribuindo ao diabo as coisas por uma falta de conhecimento, generalização, mas quando na verdade a maior parte das questões vivenciadas, quiçá somos nós quem as plantamos. Então nós vemos como os profetas no profetismo de Israel alertaram o povo de Deus que abrissem mão do pecado, abrissem mão da injustiça, da corrupção, deixassem de oprimir os pobres, que fossem generosos, que ajudassem, que fossem limpos na administração pública, que não se contaminassem com outros deuses, que não tivessem altares de Baal construídos na sua vida, nos seus negócios. Mas o povo de Israel não deu ouvidos. O pecado prometeu a liberdade, pagou com a escravidão.
O pecado prometeu a vida e pagou com a morte. O pecado mostrou-se inofensivo, mas na verdade ele era destruidor. E assim o povo de Israel ficou 70 anos no cativeiro babilônico. O povo foi arrancado da sua terra natal, arrancado da sua pátria mãe. Foram tirados do convívio das suas famílias, perderam a liberdade, perderam toda a base e estrutura que tinham. Então a disciplina de Deus foi severa. A disciplina não era para destruí-los, mas era para restaurá-los. Então muitas das vezes, amado, eu vou lhe dizer, a disciplina é amarga, mas eu quero declarar que os frutos da disciplina são doces, e que você possa ser restaurado. Então o profeta disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E Deus, usando aquele profeta, disse: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, por que orar, bispo? Você pode perguntar agora. Estamos num culto de palavra e oração. Por que orar? Então Deus disse: invoca-me. Essa é a primeira razão. É uma ordem de Deus, é uma ordenança. Invoca-me. Vamos buscar a Deus. Só Deus tem a solução. Só Ele tem a palavra soberana. Dele vem a resposta final para todos os anseios do coração. Dele vem a palavra certa, a direção certa. Dele vem o acalmar para os nossos corações ansiosos, conflitosos, para a nossa vida, que nós mesmos, na maioria das vezes, a complicamos. Então Deus disse: invoca-me. Ele é o Deus soberano. Então nós vamos em obediência invocá-lo. Então a primeira razão é o motivo. O primeiro motivo para a oração é a ordem de Deus. Segundo lugar, é a promessa de Deus. Ele disse: e eu te responderei. E eu te responderei. Amados, quando nós buscamos em Deus a resposta, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe o pedirem. Então há uma promessa de Deus, e Deus não é homem para prometer e não cumprir, nem filho do homem para se arrepender. Ele prometeu, e tudo que Deus promete, Ele cumpre. Então, amado, eu creio na promessa de Deus. A promessa de Deus nos dá esperança. A promessa de Deus nos faz crer no amanhã. A promessa de Deus é maravilhosa. Estes dias eu estava ouvindo de passagem uma pessoa que estava escutando alguém pregar, e na verdade é uma heresia muito grande, que ele disse que o futuro não pertence a Deus, o futuro pertence a nós. Eu estava dizendo: gente, o que esse homem está dizendo? É preciso fazê-los calar. Olha, amado, eu vou dizer o contrário. Você sabe por que nós não temos medo do amanhã? Porque Deus estará lá também. Nós não sabemos o amanhã, mas nós sabemos nas mãos de quem está o amanhã, nas mãos de Deus. Então ele disse: eu te responderei. Creia nessa promessa, amado. E em terceiro lugar, há uma recompensa quando temos uma vida de oração, porque ele disse: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, quando nós estamos buscando Deus em oração, buscando comunhão com este Deus soberano, Ele descortina os véus dos nossos olhos, Ele nos dá espírito de discernimento, Ele trabalha no molde dos nossos corações para que tenhamos capacidade de discernir o bem e o mal, para discernir a carne e o espírito, para discernir os intentos e propósitos do coração, para optar
pelas coisas que vêm de Deus, Ele nos descortina os olhos, os véus da alma, para que nós, iluminados por Ele, possamos caminhar pela fé em perfeita vitória. Então, vale a pena ter uma vida de oração, vale a pena buscá-lo de todo o coração. Volte-se para Deus esta noite, volte-se para os caminhos do Senhor. Ele há de restaurar a tua vida, Ele há de restaurar teu casamento, Ele há de restaurar tua família, Ele há de levantar, eu creio, a tua vida financeira. Ele pode te abrir uma porta tremenda que você não viu, não conhece. Ele pode renovar as tuas esperanças. Ele pode esta noite fazer algo que o teu coração nem imagina, as tuas mãos não alcançam, os teus olhos não viram, nem teus ouvidos ouviram, mas já está preparado por Deus, porque Ele é fiel e Ele é maravilhoso. Então, com estas primeiras palavras neste culto maravilhoso, eu glorifico a Deus pela sua permissão de aqui estarmos para declararmos a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Este culto é da Igreja Cristo Vive Missão, aqui na Rua General Roca 340, na Tijuca, próximos da Praça Sans Pena. Venha nos visitar, venha estar conosco domingo às 9h20. Vamos dar continuidade orando a Deus. Nós temos aqui uma lista de oração, alguns pedidos de oração. Fizemos esta lista. Se você não tem o meu contato, você pode me enviar para o próximo culto e durante a semana. Telefone DDD 21 96800 8482. Nós estaremos anotando seu pedido, colocando seu nome na lista e pedindo, buscando e batendo em concordância. Quando dois ou mais concordam a respeito de alguma coisa na terra, terá sido ligado nos céus. Ou seja, quando a terra caminha de acordo com o céu, aí a coisa acontece. Nada pode impedir os planos de Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou do que tudo nós poderíamos pensar ou imaginar. Ele é soberano. Então nós temos aqui 4 grupos de pessoas com diversas necessidades e eu quero convidar você nesses próximos 17 minutos antes da palavra para orar, para que juntos possamos pedir, buscar e bater na porta dos céus, na porta da graça de Deus. Então, o primeiro grupo, questões gerais, nós temos aqui a nossa amada Bispa Daisy. Algumas semanas nós temos orado pela nossa Bispa para que a sua pressão arterial normalize, pare de oscilar a sua pressão. A irmã Marilene Almeida está com dores insuportáveis no ombro esquerdo. Irmã Marilene, amada. Irmão José Roberto Linhares, a sua pressão arterial está muito alta, está com hipertensão. A irmã Maria do Socorro Linhares, dores no corpo. Abençoada irmã Cássia Goulart está em recuperação pós-cirúrgica. Esta tarde fez uma operação, uma mini cirurgia bucal, dentária. Parabéns, amada, a cirurgia foi uma bênção. Os médicos usados por Deus da Clínica Bonfim, doutor Tiago, graças a Deus por estas vidas que abençoaram a sua vida. A irmã Lúcia está com inflamação generalizada por conta das diabetes. O abençoado Tairone não está bem de saúde. A Estherzinha com refluxo e dores no estômago. A Angélica Veras, irmã Angélica com pressão arterial oscilando também. A abençoada Rosa, nossa secretária da igreja, está com recuperação cirúrgica. Fez também uma operação esses dias,
para a retirada de um mioma, graças a Deus foi uma bênção, e agora está em recuperação, ação cirúrgica. E o Miguel Lousada Barreto, olha esse caso muito delicado, uma criança de 4 anos, veja isso, amado, ouça, tem sofrido em torno de 10 crises diárias de epilepsia. Gente, isso é espantador, assustador. 10 crises diárias de epilepsia. É a graça de Deus somente sobre a vida desta criança Miguel Lousada. E nós estaremos orando agora em nome de Jesus. Esse é o primeiro grupo de oração. Pai eterno e amado, sabemos, Senhor, que Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Sabemos que Tu te comprases na nossa prosperidade. Sabemos também, Senhor amado, que Tu tomaste sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Que na cruz do Calvário o Teu sacrifício foi vicário, foi substituto. O Senhor tomou o nosso lugar na morte para que nós vivamos a Sua vida. Cristo vive em nós. E agora, Pai, esse viver que temos, humanamente falando, vivemos pela fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus, no pacto da graça. E neste pacto, Senhor, temos um chamado de confessar as verdades bíblicas. Paulo disse: eu creio, eu falo. Nós cremos, nós falamos. Paulo disse que devemos abandonar o pensamento de meninos espirituais e nos deixar levar para as coisas maduras. Assim sendo, Senhor, nós fazemos a nossa parte como intercessores, como ministros de Deus, como embaixadores de Cristo, declarando ao Pai saúde, libertação, cura divina, livramento das dores, das doenças, das tragédias, Senhor. Sabemos que Tu és um Deus bom, que tens prazer de responder às orações, de revelar-nos Tua vontade, de cumprir as Tuas promessas. Assim sendo, Pai amado, baseados nas promessas da Tua palavra, que nos declaram saudáveis, que nos declara corpo de Cristo, que nos declara termos bom ânimo no meio das aflições deste mundo, que nos declara que em todas as coisas somos mais que vencedores, que nada poderá nos separar do Teu amor, que fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. É baseados na Tua palavra, Pai, que queremos declarar sobre cada uma destas vidas a boa, agradável e a perfeita vontade Tua, como respostas ao clamor, meu Deus. Que o aprisionado seja liberto, que o doente seja curado, que o choroso seja consolado, que o abatido seja fortalecido. Ó Deus, o Espírito de Deus está sobre nós, para que preguemos libertação, cura, unção, para que levantemos caídos, para que restauremos quebrados. Este é o ministério que recebemos do Senhor, de reconciliar pessoas no seio de Cristo Jesus, da Tua obra, da Tua graça, não imputando os pecados, mas reconciliando-os, Senhor, por meio da pregação da fé, para que esta fé, uma vez despertada nos corações, possa fazer a asepsia da alma, limpando corações e mentes, apagando dados inflamados, destruindo fortalezas, levantando vidas, Pai, que têm sido cativas por Satanás. Nós cremos no chamado da igreja, nós cremos, ó Deus, no poder do Espírito através da igreja. Assim sendo, Senhor, cada uma destas vidas estão diante do Teu querer, diante da Tua vontade e diante do Teu trono, porque a oração conecta o Seu povo com o trono de Deus. Assim nós cremos em nome de Cristo, em o nome de Jesus, para a glória do Senhor. E o segundo grupo é pessoas com câncer. Temos aqui 4 pessoas que precisam de um grande milagre da parte de Deus. Primeiro é a Darliane Moraes,
uma jovem que amputou a perna e ainda precisa de tratamento, a Diva Glória Sampaio, o Valvidino Braga, câncer no estômago e metástase que foi ao fígado, e o João Miguel com leucemia. Deus eterno e poderoso, existem nesse mundo nomes assustadores, existem nesse mundo ameaças intimidadoras, Pai. E uma delas é esta doença maligna. Mas nós, pela ação do Espírito de Deus, por meio da palavra de Deus, cremos e declaramos, Pai, um milagre nestas vidas nesta hora. Exatamente agora, Pai, 19 horas e 51 minutos, que estas vidas possam estar sendo tocadas pela bondade misericordiosa, graciosa e abundante do poder de Deus. O Deus que todo poder adverso pereça nesta hora. Que estas vidas agora, quer estejam onde for, sejam agora fortalecidas, Pai. Porque a oração é feita a Deus e o poder é de Deus. O poder não está na vida de quem ora. O poder não é meu. O poder não pertence aos meus irmãos que estão orando comigo. Nós somos apenas instrumentos de Deus que, unidos pela fé, somos canais do fluir deste poder. Mas o poder é teu, Pai. A glória é tua. A honra é tua. E assim sendo agora, em o nome de Jesus Cristo, pelas chagas de Cristo Jesus, é que nós pedimos pela vida destas pessoas, Senhor, a Darliane, a Diva, Valvidino e o João Miguel, que possam ser tocados agora com um milagre em suas vidas, Pai. Que esses dias escuros finalmente amanheçam, que o brilho do sol e da justiça alcance esses corpos agora, estas almas, cada uma das células do corpo, cada canto escuro da alma, e venha iluminando, sarando, curando, jogando por terra todo o mal. Ó Deus, que do alto da cabeça à planta dos pés permaneça a cura divina. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. O terceiro grupo se refere aos irmãos que estão com Covid-19. E nós temos aqui o senhor Nelson, que está entubado, o irmão Luiz Carlinho, amado irmão também da igreja, está com Covid-19, está bem, está em casa, mas precisa de oração. O irmão Rodrigo Cardoso, que graças a Deus saiu do CTI, foi para o quarto, uma vitória que Deus te concedeu. A Gláucia está tratando em casa. O Léo, que também saiu do CTI semana passada. Pastor Cláudio Batista, que está entubado. E Antônio da Silva e Simone da Silva entubados com Covid-19. Esta pandemia já matou 400 mil pessoas nesse país, causou a dor da perda para milhares de famílias e ainda continua alastrando-se. Mas nós cremos num Deus maior e num Deus poderoso, e que graças a Deus já tem com sua poderosa mão aplacado, destruído, jogado por terra esse vírus. Eu creio nisso, eu creio nisso. A mão soberana de Deus está agindo sobre o nosso país, sobre o mundo, para a glória do Senhor. Hospitais têm ficado desafogados aos poucos, muitas curas têm acontecido, muitas recuperações têm acontecido, também a vacina tem sido já aplicada. Então, graças a Deus, estamos virando esse jogo. Deus é fiel. Pai eterno e amado, queremos declarar um sopro de cura nestes pulmões agora.
que o ar do milagre e o ar da graça e o ar da saúde seja soprado agora nesses pulmões, meu Deus. Que o seu sangue oxigenado pelo poder da graça de Deus flua, corra perfeitamente até as extremidades do corpo, ó Deus, levando a cada uma das células do corpo, aos capilares, aos órgãos vitais, a todo o sistema de funcionamento orgânico, saúde perfeita. Que agora o vírus seja repreendido, ó Pai. E pessoas que estejam agora internadas, entubadas, contaminadas, possam começar a sentir bem-estar, a respirar melhor, que a febre diminua nesta hora, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que todo mal caia por terra. Incluímos também nessa lista de oração o professor Dionísio Soares, meu professor no Seminário do Sul, que está de licença até o dia 10 de maio, também com Covid-19. Nós pedimos, ó Deus, e clamamos em oração e declaramos em nome de Jesus Cristo sobre estas vidas saúde perfeita. Nós cremos que há poder no nome de Jesus Cristo. Nós cremos, ó Pai, que os milagres, sinais e maravilhas não foram apenas para o primeiro século da igreja. Não, Senhor, obviamente, claro que não. A igreja ainda está sobre a terra. Os ministérios são levantados por Deus. O Espírito Santo de Deus anda no meio do seu povo. A igreja continua sendo canal do fluir de Deus. Deus continua falando, manifestando sua graça, revelando-se a pessoas, iluminando os olhos daqueles que o conheceram. Sim, meu Deus, a obra continua. Poderíamos dizer que estamos vivendo o capítulo 29 do livro de Atos dos Apóstolos, porque lá no livro, o livro termina no capítulo 28, mas a história da igreja continuou, a história da igreja nos alcançou. Estamos aqui no século 21, sendo igreja, manifestando a graça de Deus, o poder de Deus pela pregação da palavra, alcançando vidas, levando o evangelho do reino, a salvação, a restauração, o novo pacto, não imputando aos homens as suas transgressões, mas mostrando o pecado e mostrando a graça, a porta que está aberta da graça de Deus, o tempo oportuno da reconciliação e da salvação, o hoje, o agora, já. Assim sendo, Senhor, nós cremos que Tu podes, com Tua poderosa mão, curar cada uma destas vidas. Não porque nós humanos mandamos em Deus ou determinamos o que Deus deve fazer. Não, nós não estamos contra Deus. Na verdade, nós estamos do lado de Deus. E nós estamos determinando no mundo espiritual contra as trevas, contra as armas do inimigo, contra as doenças. A doença não é algo que é dada por Deus. A doença, em última instância, é fruto do pecado, é fruto da queda. Mas Cristo Jesus veio para suprir, para prosperar isso, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E agora, em nome de Cristo, Deus exorta por nosso intermédio. Assim rogamos às pessoas que se reconciliem com Deus, rogamos às pessoas que apresentem os seus corpos por sacrifício vivo, santo e agradável. Rogamos em nome de Jesus que a obra da palavra da graça de Deus, alcançando corações, manifeste nas vidas bons frutos, sinais e maravilhas. Assim sendo, Senhor, pedimos a Ti, Pai, com confiança diante do trono da graça, socorro a estas vidas com Covid-19, que possam ser saradas e curadas pelas chagas de Cristo Jesus. E por fim, nesse momento de oração, pedimos agora pelo quarto grupo e último,
por questões de libertação, primeiramente. A Graziele precisa de uma libertação, sua vida espiritual. O José Alves Barbosa, alcoolismo, terrível, terrível o alcoolismo, é destruidor, acaba com as famílias. 23% dos acidentes de trânsito são devido ao alcoolismo. E a irmã Cleide Mendes, que é uma cearense, que há 25 anos casou-se e viajou para o estado de São Paulo, e depois disso, nunca mais a família conseguiu notícias da Cleide Mendes. Então, se você que está ouvindo a mensagem, pelo milagre da graça de Deus, uma agulha no palheiro, a Cleide Mendes está ouvindo esta live, entre em contato com a sua família. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando para que esta família possa se reencontrar. Então, diante de Deus agora, irmão José, que tu sejas liberto desta prisão maligna do alcoolismo, que as chagas de Cristo te cure nesta hora desta dependência química. Em nome de Jesus, que tu tenhas nojo do álcool, que tu tenhas força, capacidade de Deus de se afastar desse mal. Receba aí forças de Deus na tua vida. De igual modo a Graziele, que os caminhos tortuosos sejam retificados, os esburacados sejam aplanados, que as trancas de bronze sejam quebradas, e que a glória de Deus se mostre a ti tremendamente, e que aos caminhos de Damasco tu sejas tocada por Jesus Cristo, vivo e ressurreto, que aos caminhos de Emaús, Cristo se ponha no teu caminho e dê um giro de 180 graus, te restaurando a vida, e que ainda que estivesses em Lodebar, esquecida e abandonada, achando-se desta forma, Deus jamais se esqueceu de ti. Que tu sejas tocada, curada, sarada, restaurada, liberta, abraçada por Deus. Em nome de Jesus oramos. E o povo amado de Cristo, a igreja do Senhor, diga amém e amém. Louvado seja Deus. Minha família amada espiritual, povo santo e precioso de Deus, temos agora 27 minutos para o estudo da palavra. 27 minutos preciosos, hein? Vamos concluir finalmente o que temos tratado nessas últimas semanas sobre a compaixão de Cristo, Deus compassivo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, abra aí a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, versículo 4. Jesus é o Deus compassivo, é Deus compassivo e poderoso para transformar vidas. Então, abra aí, por favor, a sua Bíblia em Isaías 53, versículo 4. Diz assim a palavra bendita do Senhor: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta é a verdade da palavra, este é o poder da palavra. Pai eterno e amado, regamos agora esta semente que estará sendo plantada no coração dos teus filhos, que possa germinar e dar grandes frutos e muitos frutos, que se multiplique, Senhor, assim como uma sementezinha de milho
produz uma espiga com 600 outras sementes, que esta semente possa produzir milhares e milhares de frutos na vida dos teus filhos. Pedimos, oramos em nome de Jesus. Povo amado, diga amém, amém e amém. Então, minha querida família poderosa em Cristo Jesus, santos, mais do que vencedores, propriedade exclusiva de Deus. Vamos tratar sobre Jesus, Deus compassivo e poderoso para transformar vidas. Então, o nosso Senhor Jesus, em primeiro lugar, precisamos saber que Ele não é um Deus distante de nós, como pensam os deístas. Os deístas pensam que Deus teria dado corda no relógio e abandonado. Agora o relógio anda por si mesmo, porque uma vez Deus deu corda no relógio. Isto é uma mentira, isto é um equívoco. Deus não é um Deus distante. Ele está presente todos os dias das nossas vidas. Ele ouve as orações, Ele responde orações, Ele revela a sua vontade, Ele abre corações. Ele abriu o coração de Lídia, Ele tocou no coração de pessoas, Ele se colocou no caminho dos discípulos que estavam fugindo de Jerusalém para Emaús. Ele se colocou dentro da casa dos discípulos quando estavam as portas fechadas, amedrontados depois de Cristo ter morrido. Eles estavam assustados e Cristo entrou naquela residência e disse: paz seja convosco. Então Jesus não é um Deus distante, como creem os deístas. Ele também não é um Deus impessoal como os panteístas, que pensam que tudo da criação, as matérias, tudo isso é Deus. Ou seja, Deus é qualquer coisa. Não, Ele não é um Deus impessoal. O nosso Deus é uma pessoa. O nosso Deus é Jesus Cristo. Quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que Jesus disse? Filipe, há tanto tempo estou com vocês e vocês não me conhecem. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então este é um Deus real, vivo, pessoal, trino. Ele está presente, vivendo na minha vida e na tua vida. Então você pode louvar a Deus, que a presença de Deus é real em nossas vidas. Então, este Deus, que não é um Deus distante, Ele é um Deus próximo, e é um Deus real, pessoal e verdadeiro. Apesar de ser um Deus transcendente, que os céus e terra não podem lhe conter, Ele se fez imanente, ou seja, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Ou seja, o Deus triuno se colocou num corpo de carne em Cristo Jesus. Ou seja, Ele se fez imanente, Ele se fez compreensível, palpável, dentro da realidade e da história humana. Nós estamos hoje no dia 30 de abril de 2021, o quê? 30 de abril de 2021, depois de Cristo. É assim que o nosso calendário funciona. Depois que Cristo tocou os seus pés aqui na terra, depois que Deus em Cristo se fez presente, andou entre nós, foi tocado pela multidão, foi visto, mesmo depois de ressuscitado por centenas de pessoas. Então, este Deus se colocou em nosso tempo, em nossa história, e transformou-nos por causa da sua compaixão, por causa do seu prazer em prosperar e em transformar vidas. Então, Ele é um Deus compassivo, porque em Cristo sofreu
todas as coisas que um ser humano comum sofre. Ele chorou, ele foi abandonado, ele foi tentado por Satanás no deserto, ele foi xingado, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele foi traído, ele esteve solitário muitas vezes, ele foi o homem mais rejeitado entre os homens, que sabe o que é padecer. Ele enfrentou as bestas feras. Então Cristo se expôs a todas estas coisas, vencendo todas elas por amor de nós, para que agora nós possamos recorrer a Ele e sermos socorridos em cada uma das nossas necessidades. Então não há ninguém semelhante a Jesus, não há ninguém semelhante a este Deus maravilhoso e bondoso, cujo prazer é restaurar, prosperar, transformar a vida de seus filhos, a vida de seus escolhidos. Então nós temos aprendido com Jesus que Ele é o Deus que interviu em pessoa na história humana e no sofrimento humano. Havia uma lei de Moisés, de Deus dada por Moisés, que dizia: a alma que pecar, essa morrerá. Então o homem, por causa do pecado, e havia uma lei sobre o homem vivia debaixo de sofrimento, de maldição e de condenações. Porque quando ele tropeçava num só ponto da lei, se tornava culpado de toda a lei, e ninguém conseguia cumprir toda a lei. Por isso ninguém foi justificado pela lei. Então este Deus, como é um Deus perfeitamente justo, o que Ele fez para que pudesse mudar o pacto da lei para a graça? Ele não simplesmente rasgou a lei e jogou fora. Não, porque a lei refletia o seu próprio caráter, a sua própria santidade. Então Deus se colocou em Jesus, veio nesta terra, cumpriu toda a lei e pagou o alto preço da lei, que era a morte. Ele deu a sua vida por causa dos nossos pecados. Então quando Deus perdoa alguém, e algum ímpio vem e diz: ah, é fácil, pecou, e agora virou crente, Deus perdoa, isso é fácil. Não, não é fácil, porque Deus pagou em Cristo Jesus o preço da lei. Aquele que não tinha pecado, que não conheceu o pecado, se colocou no corpo humano, Cristo Jesus, pagou o preço da lei, cumpriu toda a lei, e então nos resgatou da lei, e agora aquele que nele crê é justificado legalmente, porque Cristo pagou o preço da lei. Então aprendemos desta forma que Cristo, Jesus compassivo, Deus bondoso e Deus maravilhoso, se colocou em nosso lugar na morte, para que agora nós tenhamos a possibilidade, pela fé, de desenvolver a sua vida em nós. Por isso que já não somos mais nós quem vivemos, agora é Cristo quem vive em nós. Então esse viver agora que temos na carne, precisamos vivê-lo com a perspectiva e os olhos da revelação de Cristo Jesus. Precisamos olhar para este Deus compassivo, olhar para a sua obra poderosa, olhar para a sua vida real, porque Cristo está vivo e Ele reina entre nós. Como diziam os gregos, Jesus Cristo, zoe guia basileia panta. Jesus Cristo vive e reina para sempre. Jesus Cristo, Filho de Deus, vive e reina para sempre. Então nós precisamos de olhar e compreender que esta obra é real, que esta obra é transformadora, alcançou as nossas vidas e nos dá uma perspectiva de vida transformada, de uma vida consolada, confortada,
Ou seja, em Cristo Jesus, por mais que venha a noite, a alegria virá pela manhã. Por mais que haja choro, haverá consolação do Espírito Santo. Por mais que haja perseguição, você não será desamparado. Por mais que haja luta, você sairá dessa luta mais do que vencedor. Então, amado, temos visto especialmente o texto de João 11, quando Lázaro foi ressuscitado. Nesta questão, com a demora de Jesus de partir para Betânia, Lázaro piorou e morreu. A sua situação, naquele momento, era delicada, mas Jesus transformou essa situação. E a glória de Deus foi mais bem conhecida através da ressurreição de um morto de 4 dias, do que apenas da cura de um doente. Agora, é importante um dado aqui dizer que esta família era uma família de Betânia. Marta, Maria e Lázaro, os irmãos, eram de Betânia. E Jesus tinha a casa destes homens, mulheres de Deus, como uma casa amiga. Jesus gostava de ficar na casa deles. Agora você sabe que, portanto, Jesus passou grande parte do seu ministério em Betânia, na casa de Lázaro. Você sabe que Betânia significa casa da miséria. Casa da miséria. E o que isso diz para nós, bispo? O que isso nos ensina e nos mostra? Nos ensina que Jesus Cristo escolheu um lugar chamado Casa da Betânia para ali estar presente e mostrar como Ele é poderoso para transformar um lugar que era desconsiderado, desqualificado, rotulado como lugar de miséria, como Ele é poderoso para fazer deste lugar um lugar de ressurreição, um lugar de vida, um lugar de transformação. Como a lógica de Deus é diferente. Ele pega o pequeno e envergonha os grandes. Ele pega o fraco e faz forte. Ele pega um Davi pequeno e destrói um Golias. Ele pega um Jeremias que se acha criança, pequeno, que não sabe falar, e o faz de um profeta cuja boca declara tudo aquilo que Deus quer que ele declare com autoridade. Ele pega um Gideão, cuja família é menor de Manassés, um malhador de trigo, e o faz tremendo, poderoso, vitorioso contra os midianitas. E com apenas 300 homens, a proporção era de 450 midianitas para cada israelita, e Deus dá a vitória para esse homem, mostrando como Deus age no impossível. Como Deus grandioso, tremendo, é compassivo com as nossas dores, com as nossas necessidades, com as nossas limitações. Ele transforma uma Betânia da miséria no lugar de ressurreição e glória. A Betânia do esquecimento no lugar lembrado por Cristo Jesus em cada passagem do seu ministério. A Betânia do abandono dos homens pela lembrança de Deus, onde Cristo Jesus participou em maior parte do seu ministério. Esta é a realidade da obra e da graça de Deus. Para aqueles que agora se sentem esquecidos, miseráveis, aqueles que se sentem marginalizados, aqueles que estão debaixo de necessidades, doentes, abandonados num leito de hospital, aqueles que se encontram entristecidos, que está alguém pedindo a morte porque foi traído, porque seu cônjuge adulterou, alguém que não sabe lidar com a traição. Eu quero lhe dizer, amado, Jesus também foi traído. Jesus também foi traído. Então, que Deus opere na tua vida grandemente, restaurando o teu coração, porque Ele é compassivo. Que Ele coloque pessoas do teu lado para te ajudar nessa caminhada. Pessoas que te mostrem a verdade, não mais bajuladores, não mais traidores, mas que pessoas sejam levantadas do teu lado
para serem homens e mulheres de Deus. Você veja, por exemplo, Pedro. Pedro era um homem inquieto. Pedro era um homem, sabe, agitado. Ele puxou a espada e cortou a orelha de Malco. Mas Pedro, graças a Deus, foi diferente de Judas. Porque Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, ele viveu um profundo arrependimento. Ele foi convertido. Ele se converteu e depois ele fortaleceu os seus irmãos. Apesar de toda aquela agitação, aquela impaciência de Pedro. E Judas? Judas, que tratava com um beijo no rosto. Judas, aquele espertinho que, você sabe, muito calmo, muito tranquilo, politicamente correto, mas que depois vai lá e com um beijo traz Jesus, ou entrega aos seus tosquiadores. Amado, que você possa, em nome de Jesus, ser livre dos homens fraudulentos e maus. Inclusive, em nome do Senhor Jesus, colocamos cada vida nesta hora, que sejam livres dos homens fraudulentos e maus. Olha que a nossa amada irmã Ildinha, a sua residência lá, agora marginalizou-se, um monte de gente na sua porta, chegou gente lá armada na sua porta, a sua rua de uma hora para outra ficou muito perigosa. Que essa irmã e sua família amada possam ser livres dos homens fraudulentos e maus, possam ser livres de toda estratégia de Satanás. Que anjos de Deus possam acampar ao redor desta irmã, da sua família, e assim de cada um de nós, amados. Que tenhamos da parte de Deus esta certeza, esta graça, e assim declaremos em oração. Assim, amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero declarar esta noite maravilhosa para a tua vida, é o Deus dos impossíveis. Quizá você esteja vivendo uma Betânia miserável, a Betânia da miséria. Quizá você esteja vivendo um tempo de profunda escassez, faltas. Mas eu quero lhe declarar que Cristo é o Deus dos impossíveis. Ele escolheu Betânia para passar grande parte do seu ministério. Ele escolheu Betânia e a casa de Lázaro para fazer um grande milagre da ressurreição no quarto dia. Ele escolheu aquela família para mostrar aos seus discípulos e todos aqueles judeus em volta que Ele era o Deus compassivo, que se faz presente, não está distante de nós. Então esta glória foi revelada de uma forma poderosíssima, e assim seja na tua vida. Agora eu quero lhe dizer algo importante. Jesus não exclui a nossa participação numa intervenção milagrosa e divina. Quando estava lá em Betânia, diante do túmulo de Lázaro, Jesus disse: tirai a pedra. Ele deu esta ordem aos discípulos, porque há determinadas coisas que nós podemos e devemos fazer. A fé, contrário do que algumas pessoas pensam, não é cruzar os braços, ficar sentado esperando as coisas simplesmente cair do céu. Fé é ação. Fé é agir dentro da capacidade humana e dentro da ordem divina. Então, os homens eram capazes de retirar aquela pedra? Sim ou não? Sim. Retirar aquela pedra era uma ordem de Cristo? Sim. Então estava dentro da capacidade humana e dentro da ordem divina. É nisso que nós temos que agir. Há pedras que nós mesmos temos que retirar. Há áreas da vida que nós devemos agir. Não se esquive de servir ao Senhor. Não se esquive de obedecer a Deus. Marta sugeriu para Jesus: ó Senhor, já cheira mal. Ou seja, vamos esquecer, não é mais possível. Já é de 4 dias, já está cheirando mal.
E assim, em determinadas áreas da nossa vida, nós achamos que não é mais possível que Deus possa agir. Já não queremos mais retirar aquela pedra, porque achamos que é melhor deixar para lá, porque Deus não pode mais operar naquilo ali. Amado, nada é impossível para Deus. Pode ser que hajam pedras que precisam ser retiradas hoje, para que o milagre aconteça na sua vida. Deus está te chamando para um compromisso. Deus está te chamando para uma nova etapa, para que você seja fiel, para que você tenha uma vida de oração, para que você testemunhe a sua palavra, para que você seja um evangelista, para que você fale do amor de Deus. E você tem se esquivado, e você tem se privado de estar na casa do Pai, você não tem buscado a vida de oração. Então que esta seja a primeira noite, o primeiro dia do resto da sua vida, uma noite de mudanças. Veja que em João 11:39 a 45 diz assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Diz que saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então, nesses 2 minutos finais, note comigo uma coisa. No versículo 41 ele diz: Pai, graças te dou. Ou seja, Jesus já agradeceu por antecipação. Isso nos indica que de onde Jesus estava quando recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo, até a chegada de Betânia, Jesus já tinha orado sobre essa situação. E como Deus encarnado, ele já era sabedor daquilo que ele iria fazer. Então, amado, Jesus sabe o que vai fazer na tua vida. Você pode não saber, você pode não conhecer o amanhã, mas o amanhã está nas mãos de Deus. Por isso, não viva ansioso, não permita mais perder uma noite de sono, não viva mais debaixo de sentimentos de ansiedade, carregando um peso muito grande. Isso não faz bem para a tua vida, isso engorda. Às vezes a pessoa está lá 30 quilos acima do peso. Por quê? Por causa da ansiedade. Ah, mas como é que vai ser? Ah, mas se eu não conseguir pagar o aluguel? Ah, meu Deus, qualquer coisa que pode acontecer na minha vida, o que vai ser? O que será? Como é que vai ser o meu amanhã? Então, amados, são questões que pertencem a Deus. Não viva mais ansioso, isso faz mal para a saúde. Jesus disse: Pai, graças te dou. Ele sabia o que iria operar, ele sabe o que vai fazer na tua vida. Aí diz que levantando os olhos para o céu, o que isso nos diz? Isso nos diz que nas horas de maior dor, nas horas de dores mais agudas, devemos olhar para o céu. Amado, não olhe para baixo, não baixe a cabeça, não fique olhando para as circunstâncias. Olhe para o céu, olhe para as coisas de Deus, olhe para as coisas celestiais. Tudo que é puro, justo, amável, verdadeiro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. E o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco, disse o apóstolo Paulo. Então, pare de olhar as circunstâncias, pare de ouvir as ameaças de Golias,
Pare de dar atenção ao que as trevas têm ameaçado você, dizendo que você vai ser envergonhado, dizendo que você vai perder, dizendo que você não vai chegar a lugar nenhum, dizendo que você não vai conseguir pagar as suas contas, de que você nunca vai ter a tua casa própria, não vai conseguir pagar as prestações da Caixa Econômica Federal, que você nunca vai conseguir sair do aluguel, que você nunca vai ter isso ou aquilo, nunca vai conseguir aquilo outro. Meu amado, pare de ouvir essas vozes contrárias, pare de dar atenção a essas coisas malignas, dê atenção a Jesus. Tendo Jesus dado graças, olhou para os céus, tendo olhado para os céus, olhe para Jesus. E diz no versículo 44, que ele mandou que retirasse os lenços e as ataduras quando Lázaro saiu do túmulo. Ou seja, aqueles lenços e ataduras são sinais de morte, e já não mais combinavam com Lázaro que estava vivo. Portanto, Jesus disse: desatai-o. Há muitas pessoas que me ouvem nesta hora, que embora estejam vivas, continuam atadas pelos laços de morte. Embora estejam vivas, continuam trilhando os caminhos da morte. Embora estejam vivas, continuam aprisionadas em lenços e ataduras da vida velha, da vida das ataduras mortuárias da vida antiga. Então Jesus disse: desatai-o, deixai-o ir. Isto nos mostra o que? Devemos seguir a ordenança de Jesus, praticar a sua vontade, e nos mostra também a importância da igreja, porque foram os amigos, os discípulos de Jesus, que desataram Lázaro. Muitas das vezes, amado, você está se sentindo incapaz de desatar-se de uma atadura, de um laço da morte, da vida pregressa, e na igreja, irmãos vão te ajudar, a família espiritual vai orar por você, os teus líderes espirituais vão te aconselhar, as pessoas vão dar ouvidos a você, você terá pessoas para te ouvir, para você poder falar, colocar para fora o que está aí magoando o teu coração, e pessoas irão te ajudar a livrar-se dessas ataduras mortuárias da vida velha. Daí a importância de você congregar, daí a importância de você ter um líder espiritual, daí a importância de você estar na igreja, do pastor conhecer você, saber o seu nome, conhecer um pouco da sua história, e você, ao seu pastor, criar laços, criar vínculos. Desatai-o, deixai-o ir. Mas esta é hora de você quiçá ter aqui o nosso ministério como a sua família espiritual, para que juntos, lado a lado, trabalhemos um na vida dos outros, tendo Jesus Cristo como a nossa cabeça. Ninguém é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que você. Olha, o Anderson, o bispo, ele não é nada, ele é um servo de Deus, quiçá o maior pecador dentre todos nós aqui, o mais fraco entre todos nós aqui, o que mais careça de graça, talvez, fazendo minha as palavras de Paulo: dentre todos os pecadores eu sou o principal, disse Paulo a Timóteo. Mas o importante é nós sabermos que quando a família está unida e cada um desenvolve o seu chamado, o seu papel, então estamos honrando não os homens. Quando eu tenho um pastor, que eu honro o meu pastor, eu amo o meu pastor, eu agradeço a Deus pela minha liderança bíblica, minha liderança espiritual, não é que ele seja mais amigo de Deus, ou melhor, ou Deus o ame mais do que a mim, não! É porque nós estamos vivendo a vontade de Deus, papéis que Deus determinou para o governo da igreja. Um ora, outro interpreta a oração, outro ora por cura, outro tem o dom para cura, outro tem o dom da palavra, outro é levantado bispo,
pelo Espírito Santo para supervisionar a igreja, para cuidar do rebanho. Então cada um tem o seu chamado. Agora, quando você está inserido nesse corpo, você pode ser beneficiário dessa graça. Desatai-o e deixai-o ir. Quizá você tenha lutado por muitos anos na vida sozinho. Você tem lutado somente com as suas próprias forças para conseguir isso ou aquilo. Não faça isso. Você tem uma igreja, você tem irmãos em Cristo, você tem uma família espiritual. Então, amada igreja, igreja de Cristo, vamos nos lançar totalmente nas mãos do Senhor e crer totalmente na sua obra. Porque Marta tentou interferir, dizendo: ó Senhor, já cheira mal. Jesus disse: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Por fim eu termino lhe dizendo que a incredulidade é um impedimento, amado. A incredulidade é um impedimento para a manifestação da glória de Deus. A incredulidade é pecado, porque tudo que não provém da fé é pecado. Incredulidade é pecado. Deus não aprova o pecado. Então, jogue por terra a incredulidade, jogue por terra a desconfiança, jogue por terra esse coração incrédulo. Comece a acreditar nesta noite. Peça a Deus mais e mais, em oração, confiança, comunhão com a palavra, e a palavra vai fazendo a asepsia, a limpeza do teu coração. E como disse João, esses milagres estão escritos para que quando você vê, entender os milagres de Jesus, vocês creiam, e uma vez crendo, vocês tenham vida em nome de Jesus Cristo. Assim sendo, amado, eu termino dizendo que por meio da fé na pessoa de Cristo, por meio da fé nos atributos de Cristo, por meio da fé nas obras de Cristo, por meio da fé na palavra de Cristo, na obra de Cristo, na ação de Cristo, do Espírito Santo de nosso Deus, você hoje recebe a ação compassiva de Deus, porque Ele se mostra para ti, próximo de ti. Ele não está distante de você, Ele está presente na tua vida, Ele é real, Ele está com você, e estando contigo, Ele te instrui a agir dentro da ordem divina, tirando pedras, desatando das vestes mortuárias e agindo biblicamente com a sua igreja, para que você possa viver uma vida em perfeita vitória, com a graça, a misericórdia, o amor, a paz e as bênçãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vida transformada para a glória de Deus. Amém? Então, chegamos ao final deste culto online, desta live, deste momento que Deus nos permite estar em comunhão. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos senhores e das senhoras, de cada família que está aí representada. É uma alegria muito grande. Já havia algumas semanas que eu não via alguns irmãos que estou vendo hoje, e muito me alegra a sua presença aqui nesse culto, porque isso é a nossa unidade. Essa é a Igreja de Cristo unida no mesmo propósito, no mesmo objetivo de glorificar a Deus em todas as coisas. Assim sendo, que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma noite de graça, de paz, de misericórdia, de esperança, de abundância, de vida abundante, de amor em Cristo Jesus, que você desfrute de paz, a paz que excede todo entendimento, que você seja liberto do Rivotril, do ansiolítico, seja liberto de qualquer questão desse mundo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, meu irmão Fábio Pascoal, graça e paz, querido pastor, prazer muito grande tê-lo aqui conosco em nossa live. Irmão Fábio é um amigo da juventude, da época da Cristo Vive, Igreja Cristo Vive,
da juventude da igreja, uma bênção muito grande, muitas histórias boas, muitas lembranças maravilhosas. Amo e agradeço a Deus pela Igreja Cristo Vive, de onde sou oriundo, de onde vim, onde minhas raízes foram plantadas, onde Cristo se revelou à minha vida, onde desde os 13 para 14 anos me envolvi na obra de Deus, na juventude, em todas as obras, para a glória do Pai. Aos 19 anos fui ao ministério pastoral, tive a oportunidade de fazer tudo dentro da igreja, desde limpar o chão, ajudar nas questões mais básicas, até fazer evangelismos nas casas das pessoas, nas famílias, sendo sublíder de grupos de evangelismo, sendo sublíder dentro do grupo de sociabilidade, para a glória de Deus. Tive a oportunidade de pregar muitas vezes no culto de oração, segunda-feira, preguei também em culto de quarta-feira, para a glória do Senhor. Então, ali desenvolvi meu ministério de uma forma maravilhosa. Então, agradeço a Deus por essa linda história na Igreja Cristo Vive, igreja pela qual eu oro e peço a Deus que continue crescendo em graça e em conhecimento para o louvor e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, que no meu ministério seja de igual forma, na igreja aqui, Igreja Cristo Vive Missão, e também em todas as igrejas à volta do Brasil e do mundo, que tenham homens submetidos a Deus. Homens de Deus no sentido de serem homens submetidos a Deus, homens que buscam servir a Deus de coração, homens que são aprovados por Deus, que não se louvam a si mesmo e nem a si mesmos se aprovam, mas que buscam sempre a aprovação e o louvor que vem da parte de Deus. Assim sendo, que cada uma destas igrejas possam ser abundantes, vitoriosas, terem suas portas abertas continuamente, para que abençoemos no reino de Deus milhares e milhares de vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amada família, a hora já se esvai, o ponteiro do relógio já nos apressa. Tenha uma noite abençoada. Amo no amor de Cristo a cada um dos senhores e das senhoras, e muito me alegro pelo vosso carinho, pelo vosso amor, pelo vosso respeito, pela vossa consideração e pelas vossas orações pela minha vida e pelo nosso ministério. Graça, paz, misericórdia e amor, e as doces consolações da parte de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graça e paz, até domingo, às 9h20 da manhã, aqui na rua General Roca 340, Galeria, na Tijuca, próximos da Praça Sans Pena. Estaremos aqui presencialmente, forma preferencial, e aqueles que, por alguma questão de distância, não estão aqui no município, ou alguma questão de força maior, não puderem estar presentes, estaremos também online, domingo 9h20 da manhã. Graça e paz, em nome de Jesus, amém.